Para comentar os temas dos jornais é nosso convidado João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, Federação Nacional de Educação. Bom dia, bem-vindo. Hoje há um olhar atento a um diagnóstico da situação dos professores traçado pela OCDE. Na sua perspectiva, ele é muito convergente com a realidade que conhece? Obviamente este é um estudo estatístico que foi desenvolvido entre professores do terceiro ciclo, dos nossos alunos que têm idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, e traça um retrato que corresponde àquilo que nós temos vindo a apresentar como a situação atual dos professores portugueses, nomeadamente em relação àquilo que é a quantidade de tempo de trabalho que os professores têm em Portugal. O número de horas de trabalho dos professores portugueses está acima da generalidade dos países deste estudo da OCDE. Apenas somos ultrapassados por 3 países em quantidade de tempo de trabalho, mais de 40 horas de trabalho efetivo, medido em média semanal que é realizado, e com uma componente de trabalho direto com os alunos que é reduzida em função de todas as outras tarefas que estão atribuídas aos professores e ao contrário daquilo que deveria acontecer. O tempo de trabalho dos professores deveria ser mais próximo, mais direto com os alunos. De qualquer modo, aquilo que se continua a notar é que há um forte gosto pela profissão. A opção por ser professor é uma opção que, quando se vai para professor, é uma opção que dificilmente se inverte, da qual se tem desistência, embora haja, ao contrário, uma perspectiva de que o reconhecimento social da profissão é bastante reduzido. Só 10% dos professores... Mas porquê que isso acontece, na sua perspectiva? Porque é que muitos acham que a sociedade não lhes dá o devido valor? Porque há uma imagem que passa muito na sociedade sobre os professores, fazendo deles pessoas que não trabalham, que trabalham pouco, que têm muitas férias, e que são imagens que são completamente desajustadas da realidade, mas que é aquilo de que se fala quando se fala genericamente dos professores. Curiosamente, nos inquéritos que vão sendo feitos, se há esta imagem dos professores, quando se pergunta aos pais em concreto o que é que pensam dos professores dos seus filhos, a resposta é a inversa. Acham sempre que os professores, aqueles professores concretos dos seus filhos, são muito bons e estão a fazer um trabalho muito bom com os seus filhos. Isto não invalida que os estudos que existem não revelem que há uma imagem social que não valoriza o trabalho dos professores. Isto tem a ver, nós queremos, com uma distorção daquilo que se tem vindo a pedir aos professores. Os professores têm sido transformados, perdoa-se uma expressão, em pau para toda a colher. Na escola os professores têm de fazer tudo. Eles têm de fazer de psicólogos, eles têm de fazer de assistentes sociais, eles têm de fazer de educadores sociais, eles têm de fazer de acompanhamento, às vezes de pais também, e esta diversidade, esta capacidade de os professores poderem fazer de tudo um pouco e não haver a centragem naquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, que é os professores ensinarem e gerirem percursos de ensino-aprendizagem, isto faz com que haja alguma desvalorização. Também houve aspectos de funcionamento da nossa sociedade, no acesso à profissão, que para nós se transformaram nesta imagem que muitas vezes passa dos professores e que não corresponde à realidade. O estudo demonstra que os professores trabalham muito tempo, temos pouca formação. Quando iniciamos a profissão, é um dos factos que a própria Comissão Europeia ontem, na análise deste relatório, sublinhava, que era o facto de os professores, quando iniciam a sua atividade profissional, não têm um acompanhamento como deveriam ter para superarem as dificuldades do início do percurso profissional. E, portanto, há uma série de fatores que estão identificados neste estudo, que vários jornais hoje referem e que vai merecer certamente todo o nosso estudo e a nossa exigência de que o governo português retire daqui, como ontem a Comissão Europeia dizia, retire daqui consequências em termos de formação inicial, de formação contínua, de período de indução para os professores portugueses. Olhando ainda para aquilo que é o ensino em Portugal, estamos confrontados por estes dias com a notícia de mais encerramentos nas escolas. As autarquias mostram já esse receio relativamente também ao que são os infantários, o pré-escolar. Há muitos espaços acoplados, entre aspas, às escolas do primeiro ciclo. Era possível fazer este processo de uma outra forma? Nós queremos que sim, absolutamente. Aliás, nós sempre dissemos que para um processo de encerramento de escolas
é fundamental que haja o diálogo entre a administração central e a administração local. É fundamental que as cartas educativas que são definidas localmente pelas assembleias municipais, que são o resultado da análise concreta que no terreno se faz sobre qual é a realidade da geografia, da sociedade e que determina o que é que deve ser a oferta educativa naquele concelho. E nós temos defendido até que isto possa ser feito em programas interconcelhios. Como é que, depois deste trabalho feito, ele é totalmente ignorado pelo Poder Central e que faz determinação de encerramentos de escolas cegamente a régua e esquadro. Nós achamos profundamente estranho que o Sr. Ministro da Educação tenha dito que todo este processo foi feito em diálogo com as autarquias e aquilo que nós ouvimos todos os dias. Os autarcas com quem conversamos são plenas, totais discordâncias relativamente àquilo que são opções de encerramento das escolas. Nós não estamos contra o encerramento de escolas em si. Nós achamos que em determinadas circunstâncias pode fazer sentido, faz todo sentido que se proceda àquele encerramento, sempre em diálogo com as famílias. As famílias têm de sentir que os seus filhos vão para condições melhores, que efetivamente essas condições sejam melhores. Ontem chegavam-nos situações de escolas em que eram encerradas, os alunos eram transferidos e seriam transferidos para uma outra escola que não está ainda concluída. Porque essa escola ainda não está concluída, a mesma escola vai ser encerrada e estes alunos vão ser transferidos para uma outra escola que tem piores condições do que a primeira. Não faz sentido isto. Como é que ocorrem situações desta natureza? Nós achamos que há haver encerramentos que seja para condições novas, com enquadramento destes alunos, porque estes alunos estão numa situação mais frágil, porque estão fora dos seus contextos, têm de fazer viagens que nós achamos que não devem ser longas. Nós achamos que em tempo de transporte, num dia, não se deve gastar mais do que 1 hora, porque são crianças pequenas, não faz sentido que haja tempos de transporte exagerados, e às vezes faz mais sentido, é mais útil fazer com que as crianças se mantenham naquela escola do que estarem a encerrar aquela escola. E no meio deste processo, onde é que ficam os professores? O processo de encerramento das escolas não pode ser um fator de promoção de abandono escolar ou de insucesso escolar. Aquilo que pode acontecer é que nós estejamos a fazer com que estas crianças que são transferidas para outras escolas rapidamente abandonem o sistema educativo ou que estejam sujeitos a processos de insucesso escolar, que é precisamente o contrário de tudo aquilo que devemos estar a fazer. Olharmos para o encerramento de 311 escolas, estamos a olhar também para a vida de 311 professores. No meio deste processo, em alguns casos mais também, se olharmos atividades extracurriculares e outros apoios, em que processo é que ficam estes docentes? Aquilo que acontece é que quando estamos a falar de professores que são contratados, o que significa que não há renovação do contrato. Portanto, são pessoas que, tendo habilitação profissional para a docência, são dispensados. São considerados como dispensáveis do nosso sistema educativo. Aqueles que pertencem aos quadros, o que tem acontecido no passado e que deverá continuar a acontecer, é que estes professores são utilizados nas novas escolas de acolhimento. Agora, o que cada vez se quer fazer sentir mais é que há professores a mais. E aquilo que nós dizemos é que estes alunos, o combate que temos de fazer ao abandono escolar. Nós ainda somos o país da União Europeia com das mais altas taxas de abandono escolar. Nós ainda temos taxas enormes de insucesso escolar. Nós continuamos a ter 20% dos alunos que deveriam estar no ensino secundário não estão na escola. Nós não estamos a dar as respostas educativas de que a sociedade precisa. Nós temos um público de ativos, trabalhadores de 25 a 64 anos, que deveriam ter ofertas formativas para aumentar as suas qualificações, para aumentarem o seu grau de empregabilidade, e não estamos a fazer nada neste sentido. Portanto, há imensas ofertas educativas que estão por realizar e para as quais são precisas estes professores e não podemos estar a dispensá-los. Nós precisamos é de os aproveitar. João Dias da Silva, avançando nos temas, olhando para um assunto que escolhe também hoje, uma vontade de suavizar a política de austeridade, fica surpreendido com esta posição alemã? Não fico surpreendido. O contexto político-social da Europa tem evoluído e a própria situação na Alemanha, decorrente das eleições, também teve alguma evolução e esperamos que aos poucos se faça sentir nestes governantes verificação de que, efetivamente, as políticas de austeridade cega que foram adotadas ao longo destes anos não conduziram aos resultados que eram esperados. Os resultados que nós hoje obtemos em termos de melhoria das condições de vida, o que é que as pessoas sentem hoje, ao fim de 3 anos,
como resultado de políticas de austeridade, é que continuam a viver pior e sem expectativa de que rapidamente ou tão cedo possa haver uma mudança de situação. Ora, isto significa que a componente social, a componente de dignificação e de valorização das pessoas não foi, ou foi totalmente ignorada nestas políticas cegas de austeridade que foram adotadas. E em momentos de insatisfação, neste caso no contexto de trabalho, não é apenas no desemprego, a própria insatisfação no contexto laboral gera consumos. Por que é que lhe chamou particularmente a atenção este estudo que hoje o jornal ia revelar? É um estudo muito interessante porque nos coloca a todos na sociedade relativamente àquilo que é a dignidade do trabalho e aquilo que é o efeito gravíssimo em termos pessoais de autoestima pessoal que é o desemprego. E não se pode julgar com o desemprego como uma moeda de um processo de ajustamento económico sem ter em linha de conta aquilo que é o reflexo nas pessoas. E não ter condições dignas de trabalho, não se sentir valorizado no seu posto de trabalho, tem como consequência atitudes que fazem com que essas pessoas se percam para si e para a sociedade. E o consumo, o crescimento do consumo do álcool, o crescimento do consumo do tabaco, o crescimento do consumo da droga por parte de pessoas que não se sentem valorizadas, que não têm condições de trabalho, conduzem a uma perda das pessoas. E nós não temos pessoas que possamos perder. Às vezes, por momentos, ou há situações que nos fazem esquecer por momentos os problemas da vida. O futebol, para algumas pessoas, é exemplo disso mesmo, mas amanhã corremos o risco de ter um dia um pouco depressivo em termos futebolísticos. Porquê que escolhe também a seleção? Por razões óbvias, mas escolheu um título concreto que é a posição dos selecionadores. É uma notícia de todos os jornais, fazendo o comentário da imprensa, e sendo esta a notícia comum, mas eu creio que todos nós, hoje, ainda a esta hora, alimentamos uma pequenina esperança. Todos queremos que seja mais uma realidade do que uma mera afirmação de esperança relativamente àquilo que venha a ser o resultado do jogo de hoje e particularmente esse título do jornal de notícias cheio interessante. Bento vai a jogo com gana e sem polémica, afasta a questão da polémica da sua continuidade ou não. É bom que o tenha feito neste momento antes do jogo, gera estabilidade nos jogadores, faz com que se vá a jogo com um espírito não já de saída, já de perda. E, portanto, é uma afirmação que é importante em termos de construção do espírito de equipa e é preciso, fundamentalmente, que logo haja espírito de equipa, muita força, muito trabalho e sempre a esperança, que é aquela que é a última a perder-se e, portanto, esperamos que no final mesmo seja possível vitoriar a equipa nacional. João Dias da Silva, muito obrigada. Muito obrigado por me terem convidado.